Para prosseguir com o assunto de Japão, vamos trabalhar agora a questão da hidrografia, também clima e vegetação que são sempre associadas. Pois bem, então, o seguinte, o Japão tem vários rios, tá certo? Que nascem nas regiões montanhosas e correm rapidamente para o mar, desenvolvendo alta velocidade. São rios de pequena extensão territorial, mas que o país é um país pequeno. Então, esses rios, eles desenvolvem um excelente potencial hidráulico, que é amplamente aproveitado pelo governo do país. Então, existe aí diversas usinas hidrelétricas, porém todas elas são usinas de pequeno porte. Os japoneses nunca construíram uma usina com uma barragem gigantesca. Geralmente eles aproveitam a velocidade da água e não a pressão que a água exerce sobre uma barragem, por exemplo, porque seria desperdiçar espaço, né, do seu território, visto que o espaço é tão disputado no país. Mas, apesar de todo o aproveitamento, né, do grande potencial, não é o suficiente para atender a demanda energética, uma vez que trata de um país com uma população de mais de 130 milhões de pessoas e muito industrializado, com grande consumo de energia. E o rio mais extenso é o chamado rio Ishikari. Em algumas traduções aparece Ishivari, que fica na ilha de Hokkaido, nessa ilha do norte. Bom, os fatores climáticos. Seguinte, a latitude do Japão, a mínima, na casa dos 30 graus no hemisfério norte, a máxima 45. Ou seja, é um país localizado dentro da chamada zona temperada, com climas temperados. Com uma certa variação, lógico, porque a diferença de 15 graus entre o extremo sul e o extremo norte provoca diferença de temperatura, com certeza. Então, a altitude elevada também influencia? Sim. Ou seja, a temperatura na casa aí de negativa para as áreas montanhosas, né? Porque quanto mais alto, mais frio. E lembrar que um grande percentual do território japonês é montanhoso. A maritimidade é excessiva, uma vez que você nunca consegue ficar muito longe do mar no Japão. É um país com território pequeno, são 377 mil quilômetros quadrados, porém ele é longínquo, então uma distância que você tem do mar em qualquer ponto, por mais interior que você esteja, está na casa dos 200, 300 quilômetros. Ou seja, a influência do mar sobre o arquipélago é muito grande, obviamente. Isso faz com que a umidade seja elevada e atenue os extremos de temperatura no país. A atuação de correntes marítimas. Uma delas, uma corrente fria, proveniente do norte. A outra, uma corrente quente, proveniente do sul. São as correntes Oyashivo, que é fria, vinda do norte, e a corrente Kuroshivo, que vem do sul. A corrente Oyashivo, ela atua aqui no litoral nordeste, e a corrente Kuroshivo atua no litoral, seria o sudeste do país aqui. É uma corrente quente. Essas duas correntes se encontram aqui, ó. E nesse encontro nós temos um fenômeno chamado de ressurgência. Então a ressurgência é um fenômeno que acontece sempre que você tem duas correntes marítimas se encontrando. No caso, Oyashivo e Kuroshivo. Com isso, a corrente Oyashivo, que é fria, mais densa, fica por baixo, e a Kuroshivo por cima, fazendo remexer todo o fundo do mar. A chamada vasa marinha, que é esse material orgânico, ele é revolvido e mandado para a superfície. Na superfície você tem o calor da corrente quente, a luminosidade que está próxima da superfície do mar, portanto favorece bastante o quê? A pesca, uma vez que isso atrai cardumes de peixe. Então o Japão tem uma tradição milenar na pesca oceânica. Então esse fenômeno favorece a atividade da pesca, ou seja, aumenta a viscosidade. Então o Japão há milênios tem aí uma tradição de pescar e eles desenvolveram muito essa tradição, chegando no século XX a ter uma indústria pesqueira poderosíssima, através dos chamados navios-fábricas, que são navios que ficam no oceano, pescando em diversos pontos dos oceanos, não apenas do Pacífico, também no Atlântico, no Índico, em que a tripulação fica quase o tempo todo em alto mar. Dessa forma, esses navios eles são abastecidos por cargueiros que levam a produção e trazem mantimentos e também combustível para os navios continuarem navegando. Então, todo um sistema controlado por satélites que identificam os cardumes, e aí esses navios, que são os chamados pesqueiros, capturam, tá certo? Esses cardumes, levam até os navios fábricas, onde lá é processado. Com isso você embala o produto,
e os navios cargueiros levam o produto para os mercados, não só do Japão, mas eles exportam isso para o mundo inteiro. E o Japão é acusado, né, por diversas organizações não governamentais de ser responsável pela extinção de diversas espécies de peixes e mamíferos, porque existe uma tradição no Japão de caça e pesca da baleia. Inclusive, muitas ONGs criticam essa atitude no Japão. É uma tradição que eles possuem de consumir carne desse animal. Os japoneses pescam muito além do seu litoral, pescam em vários oceanos pelo mundo afora. Agora, em termos de fatores climáticos, você tem também a atuação do regime das monções. O Japão não é um exemplo clássico das monções, mas ela atua no território japonês. O que são monções? Vamos lembrar disso. São ventos sazonais, que seja, ventos que atuam em estações do ano, deslocando-se de uma zona de alta pressão atmosférica para uma de baixa pressão atmosférica, como é que faz todo tipo de vento. Durante os meses de verão, o Trópico de Câncer é uma região de temperaturas elevadas, portanto, ele é uma região de baixa pressão. Então, os ventos sopram da região do hemisfério sul para o hemisfério norte, atingem o território japonês. Então, as monções de verão atingem com força o litoral sudeste e sul do país, provocando chuvas torrenciais, porque é um vento quente que atravessa o oceano, portanto, carrega muita umidade, provocando chuvas intensas no verão. Porém, no inverno, você tem uma situação contrária. Esses ventos vêm do hemisfério norte. Então, a região do Trópico de Câncer fica uma região mais fria, e lá do hemisfério norte você tem a temperatura muito baixa na região polar, então sopram os ventos da região polar para o Trópico de Câncer, passando pelo Japão, provocando dias de muito frio com pouquíssima chuva. O Japão não é muito caracterizado pelas monções por conta da sua maritimidade, diferentemente do que acontece na China, por exemplo, que é um país muito maior e mais continentalizado, onde o efeito das monções é muito maior. O fato é que essas monções atingem vários países da Ásia, não apenas o Japão, mas também países da Ásia Meridional, como a Índia, do Sudeste Asiático, como a Indonésia, e no Extremo Oriente, como o Japão, a Coreia do Sul. E responsável pelo quê? Por chuvas muito fortes no verão e por longas estiagens durante os meses de inverno. Agora, quais são os tipos climáticos existentes no Japão? Fazendo aí uma referência ao norte do país, onde você tem a ilha de Hokkaido e o norte de Honshu, um clima considerado temperado, porém com adjetivo frio, com temperaturas baixas no inverno, abaixo de 0 graus, durante vários meses do ano, e no verão a temperatura oscilando entre 10 e 15. Até faz um certo calorzinho no verão, mas nada muito assustador, com a vegetação de conífera, de pinheiros japoneses. Agora, na região do centro de Honshu, você tem um clima temperado oceânico, com uma floresta caducifólia. São espécies que são muitas vezes exclusivas do Japão. Como é um arquipélago, teve um processo aí de separação geográfica do restante dos demais continentes, então tem muitas espécies que você só encontra no Japão, são nativas do Japão. O clima temperado oceânico apresenta muita pluviosidade com menor oscilação térmica. E no sul do Japão, podemos dizer que existe um clima que é subtropical, alguns até falam que é tropical mesmo, onde tem um verão chuvoso, com temperaturas que atingem cerca de 25 graus Celsius em média, ou seja, faz bastante calor, porém no inverno a temperatura cai bastante, cai para menos de 15 graus. Tem uma variação térmica um pouco maior do que o clima temperado oceânico, mas menor do que o clima temperado frio. E a vegetação típica dessa região são pradarias, né, típica de região de clima subtropical, e florestas por conta da extensa umidade que a região tem devido a ser muito próxima do mar. Então, sobre tipos climáticos japoneses, tá certo? Vamos fazer apenas uma observação com relação à vegetação, que é o seguinte. Cerca de 70% do território japonês é um território protegido por lei, onde não se pode derrubar árvores. Uma razão muito simples. É um país montanhoso, um país densamente povoado. Qualquer chuva torrencial em região de relevo inclinado poderá provocar aí desastres terríveis. Então, para manter as montanhas sem deslizamento, o governo japonês proíbe o desmatamento. Então, é um dos países que tem uma das maiores áreas preservadas de floresta própria.
70% da vegetação original do país. Agora, por outro lado, o Japão é um grande consumidor de madeira, uma vez que ele importa madeira de países do Sudeste Asiático, como Filipinas, Malásia e Indonésia, e responsável, portanto, pela grande devastação dessas florestas. Grande parte da engenharia civil, da engenharia de fabricação de prédios no Japão, é feito com madeira. Porque, como é um país que tem problemas com terremoto, dificilmente se faz uma estrutura de concreto armado. Você faz uma estrutura metálica, onde qualquer movimentação do solo, essa estrutura metálica tem maior elasticidade com os amortecedores. E aí, para preencher as paredes, o pessoal usa ou vidro ou madeira. Então, Tóquio, uma cidade com milhões de habitantes, com diversos prédios, muitos deles são o quê? São, na verdade, prédios feitos com revestimento de madeira. O Japão, né, tem interesse, obviamente, em estabelecer muitos negócios com o Brasil. Na década de 80, por exemplo, o Brasil financiou o programa Grande Carajás. Então, desde os anos 80, em 88, o Japão procura viabilizar uma ligação entre a Amazônia brasileira e a Bacia do Pacífico, que daria muito mais facilidade. Esse projeto nunca foi colocado em prática, mas é uma intenção no Japão desde os anos 80. Naturalmente que a biodiversidade, os recursos e todas as possibilidades de agropecuária, até de pesca, interessam muito aos japoneses. Quando nos anos 80 eles viveram aí um momento de liderança na economia mundial, chegaram a ameaçar até a hegemonia dos Estados Unidos, mas nos anos 90 as coisas não foram tão favoráveis assim ao Japão. Bom, então sobre esse assunto, era o que eu teria para falar para vocês, espero ter contribuído também e até um próximo momento quando a gente começa a falar de assuntos mais interessantes no Japão, ok? Um abraço, até mais, tchau, tchau.